Na minha festa de 64 anos, minha nora Caroline abriu um embrulho colorido na frente de todos os convidados e me entregou uma vassoura de palha. "Pega seu transporte, bruxa velha", ela disse com um sorriso cruel que nunca tinha visto em seu rosto. "Agora você pode voar para bem longe daqui." O silêncio na sala foi tão pesado que ouvi meu coração batendo nos ouvidos. 23 pessoas testemunharam aquela humilhação, incluindo meu filho Gabriel, que ficou paralisado sem saber como reagir. Mas o que ela não imaginava é que aquele momento despertaria em mim uma força que eu nem sabia que possuía. E nos dias seguintes eu descobriria segredos sobre ela que mudariam nossa família para sempre. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Margarete, tenho 64 anos e vivi toda a minha vida aqui em Goiânia. Fui costureira por 42 anos, construindo cada sonho com minhas próprias mãos, ponto por ponto. Criei meu filho Gabriel sozinha depois que meu marido Antônio morreu num acidente de trabalho quando o menino tinha apenas 6 anos. Transformei dor em determinação, e nossa pequena oficina de costura em casa se tornou meu refúgio e nossa salvação financeira. Sempre fui uma mulher de princípios, que acredita no respeito e na família. Quando Gabriel trouxe Caroline para casa há 5 anos, a recebi como a filha que nunca tive. Ela parecia uma moça doce, educada, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Vinha de uma família simples do interior, dizia ter perdido os pais ainda jovem, e isso tocou meu coração de mãe. Eu a ensinei minhas receitas especiais, dividimos segredos de mulher, e quando minha neta Manuela nasceu, eu me tornei a avó babona que toda criança merece ter. Nunca interferi no casamento deles. Sempre respeitei o espaço do casal, oferecendo ajuda apenas quando era solicitada. Cuidava da Manuela quando precisavam sair, levava comida caseira quando Caroline dizia estar muito cansada para cozinhar e estava sempre disponível para uma conversa ou um conselho, mas sem nunca me intrometer. Acreditava ter construído uma relação harmoniosa com minha nora, baseada em carinho e respeito mútuos. Durante esses 5 anos, Caroline sempre me tratou com consideração. Me chamava de mãe do coração, dizia que eu era a sogra que toda mulher sonhava em ter. Presenteava-me no Dia das Mães, me consultava sobre decoração da casa, pedia conselhos sobre cuidados com Manuela. Por isso, nos dias anteriores à minha festa de aniversário, quando percebi uma mudança sutil em seu comportamento, pensei que fosse apenas cansaço da rotina com uma criança pequena. A festa havia sido ideia dela. "Mãe do coração, a senhora merece uma comemoração especial", disse 2 semanas antes. "Vou organizar tudo com muito carinho." Fiquei emocionada com o gesto e permiti que ela cuidasse dos detalhes, desde os convites até a decoração. Gabriel ficou contente em ver a esposa se dedicando tanto à comemoração da sogra. No dia da festa, nossa sala estava lindamente decorada com flores amarelas, minha cor favorita. Caroline tinha convidado vizinhos, algumas antigas clientes minhas da costura, as amigas do grupo de oração, familiares próximos. Todos chegaram sorridentes, com abraços calorosos e presentes carinhosos. Eu me sentia querida, rodeada de pessoas que realmente se importavam comigo. Os primeiros presentes foram doces surpresas. Dona Célia me trouxe um chale que ela mesma tricotou. Minha vizinha Maria ofereceu um vaso com begônias do seu jardim e meu sobrinho Pedro me deu uma linda moldura com fotos da família. Cada gesto me aquecia o coração e eu pensava em como Caroline tinha sido atenciosa ao organizar tudo aquilo. Quando chegou sua vez de me entregar o presente, ela se levantou com uma expressão que não consegui decifrar. Pegou um embrulho grande, colorido, com um laço dourado na frente de todos. "Este presente é muito especial", anunciou em voz alta, garantindo que todos estivessem prestando atenção. Escolhi com muito carinho, pensando exatamente no que a senhora merece. Abri o embrulho com expectativa, imaginando que seria algo significativo pelo modo como ela estava dramatizando o momento. Quando o papel se desfez e vi a vassoura de palha, e fiquei confusa. Pensei que fosse uma brincadeira,
Talvez o presente verdadeiro estivesse escondido em outro lugar. Pega seu transporte, bruxa velha, ela disse com um sorriso que gelou meu sangue. Agora você pode voar para bem longe daqui. A voz era de Caroline, o rosto era de Caroline, mas aquela crueldade era de uma pessoa completamente diferente da Nora que eu conhecia. Finalmente você vai poder ir para o lugar das velhas inúteis que ninguém aguenta mais. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Vi os rostos dos meus convidados se transformarem de alegria em choque, depois em constrangimento. Dona Célia tampou a boca com as mãos. Maria ficou vermelha de indignação. Meu sobrinho Pedro se levantou da cadeira como se fosse reagir. Gabriel estava pálido, claramente sem entender o que estava acontecendo. Caroline, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele murmurou, mas sua voz saiu fraca, hesitante. Segurei a vassoura entre as mãos, sentindo o peso daquela humilhação pública diante de pessoas que me conheciam há décadas. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas algo dentro de mim se recusou a desabar. Talvez fossem todos aqueles anos criando Gabriel sozinha, ou a força que desenvolvi costurando até altas horas para sustentar nossa família. Obrigada pelo presente, Caroline. Respondi com a voz mais serena que consegui produzir. É interessante como as pessoas revelam sua verdadeira natureza, nos momentos que menos esperamos. Coloquei a vassoura cuidadosamente ao lado da minha cadeira. E é fascinante descobrir que alguém que considerei filha do coração possa ter tanto veneno escondido. Levantei-me com dignidade, mesmo sentindo as pernas trêmulas. Meus queridos amigos, obrigada por estarem aqui comemorando comigo. Vocês transformaram este dia em algo especial com suas presenças. Olhei diretamente para Caroline, que parecia surpreendida com minha reação calma. Quanto ao presente, vou guardá-lo com muito carinho. Tenho certeza de que em breve entenderei seu verdadeiro significado. Naquele momento, observei algo que me intrigou profundamente. Por uma fração de segundo, vi nos olhos de Caroline uma expressão de arrependimento, quase como se ela tivesse acabado de despertar de um transe e percebido a gravidade do que havia feito. Mas rapidamente, aquela expressão desapareceu, substituída novamente pela frieza cruel que eu nunca tinha visto antes. Aquela mudança súbita me perturbou mais que a própria humilhação. Em 5 anos de convivência, jamais havia visto Caroline demonstrar qualquer sinal de maldade. Pelo contrário, ela sempre foi gentil, carinhosa, respeitosa. O que poderia ter causado uma transformação tão radical? E por que aquele lampejo de arrependimento durou tão pouco? Enquanto os convidados se despediam constrangidos, prometi a mim mesma que descobriria o que estava acontecendo com minha nora. Algo muito estranho estava se desenrolando sob meu teto, e eu não descansaria até entender completamente a verdade por trás daquela atitude inexplicável. Nos dias seguintes à festa, comecei a observar Caroline com outros olhos. Na segunda-feira, ela apareceu na cozinha usando um vestido azul claro que nunca tinha visto, o cabelo solto em ondas suaves, maquiagem impecável. Sorriu docemente para Manuela e me ofereceu café com a gentileza de sempre. Desculpe pelo que aconteceu na festa, mãe do coração, disse com voz terna. Estava passando por um momento difícil e acabei descontando na senhora. Era como se a mulher cruel da festa nunca tivesse existido. Na terça-feira, a encontrei na sala vestindo calça jeans e blusa simples, cabelos presos em um rabo de cavalo descuidado, sem maquiagem. Quando Manuela derrubou o suco no sofá, Caroline gritou com a criança de uma forma que me arrepiou. Sua pirralha desastrada, não consegue fazer nada direito. A menina chorou tanto que veio correndo se refugiar em meu colo. Quando tentei intervir delicadamente, Caroline me olhou com uma frieza que me lembrou da festa. Não precisa se meter na educação da minha filha, disse rispidamente. Gabriel estava viajando a trabalho, então não presenciava essas mudanças drásticas. Mas eu comecei a anotar tudo em um caderninho. Os dias em que Caroline era doce versus os dias em que era hostil, como se vestia, como falava, como tratava Manuela. O padrão era tão marcante que parecia conviver com 2 pessoas completamente diferentes.
Na quinta-feira, fui ao mercado e encontrei Dona Rosa, minha vizinha há 15 anos. Que coisa estranha com sua nora, Margarete, ela comentou enquanto escolhia tomates. Ontem vi ela sair de casa toda arrumada, elegante, cumprimentou todo mundo na rua. Mas no mesmo dia à tarde, a mesma Caroline passou por mim com uma cara fechada, roupa simples, nem olhou na minha cara quando disse bom dia. Deve estar passando por algum problema, respondi, mas por dentro meu coração disparou. Não era só impressão minha. Dona Rosa continuou. E sabe o que é mais estranho? Juro que vi ela entrando em um táxi na rua de cima na hora do almoço, mas quando cheguei em casa, ela estava na varanda brincando com a menina, como se nunca tivesse saído. Meus olhos já não são os mesmos, mas aquilo me confundiu. Voltei para casa com a mente fervilhando. Se Dona Rosa também estava notando inconsistências, significava que algo muito estranho estava acontecendo. Naquela noite, sentada na minha cama, decidi que precisava descobrir a verdade. Eu não podia ficar de braços cruzados, vendo minha neta sendo tratada mal por uma pessoa que claramente tinha algum problema sério. Na sexta-feira de manhã, Caroline desceu as escadas vestindo uma saia estampada colorida e blusa branca, cabelos presos em um coque elegante, maquiagem perfeita. Vou fazer algumas compras, mãe do coração, disse docemente. Volto antes do almoço. Beijou Manuela carinhosamente e me deu um abraço afetuoso. Precisa de alguma coisa do centro? Assim que ela saiu, peguei meu lenço de cabeça, coloquei óculos escuros e resolvi segui-la discretamente enquanto Manuela estava com a babá. Mantive distância segura enquanto a via caminhar pelas ruas conhecidas do nosso bairro. Caroline seguia com passos decididos, como quem sabia exatamente para onde ia. Mas em vez de seguir para o centro da cidade, como havia dito, ela tomou um ônibus que ia para a direção oposta, rumo aos bairros mais simples na periferia. Peguei o próximo ônibus e consegui mantê-la no campo de visão. Meu coração batia acelerado, misturando nervosismo e determinação. Ela desceu em um bairro que eu conhecia vagamente, com casas simples, ruas estreitas e poucos carros. Caminhei cerca de 50 metros atrás, tentando parecer apenas mais uma senhora fazendo suas atividades cotidianas. Caroline virou em uma rua ainda mais modesta, onde as casas eram pequenas e algumas tinham pintura descascada. Parou em frente a uma residência humilde, com portão de ferro enferrujado e jardim mal cuidado. Olhou rapidamente para os lados antes de bater 3 vezes no portão. Alguém abriu imediatamente, como se já estivesse esperando. Caroline entrou com pressa. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de um poste, tentando processar o que havia visto. O que minha nora estava fazendo naquele lugar? Por que mentira sobre ir ao centro? E por que toda aquela cautela antes de entrar? Esperei quase 2 horas, mas Caroline não saiu. O sol estava forte e eu começava a me sentir tonta. Decidi voltar para casa, planejando confrontá-la quando ela retornasse com suas explicações sobre as compras no centro. Quando abri a porta de casa, quase tive um infarto. Caroline estava na cozinha preparando o almoço, vestindo uma blusa azul completamente diferente da roupa com que saíra. Seus cabelos estavam soltos, sem a menor marca do coque elegante que eu havia visto pela manhã. E o mais impossível, ela parecia estar cozinhando há bastante tempo, como se nunca tivesse saído de casa. Oi, mãe do coração, disse alegremente ao me ver. Pensei que a senhora fosse demorar mais. Estou fazendo aquele refogado de abobrinha que a senhora ensinou. Fiquei sem palavras. Era fisicamente impossível Caroline ter voltado da casa misteriosa, tomado banho, trocado de roupa e preparado toda aquela comida no tempo que levei para chegar do bairro distante onde a havia deixado. Mesmo de táxi, seria impossível. As compras no centro correram bem? Perguntei, testando sua reação. Compras? Ela me olhou com genuína confusão. Que compras? Passei a manhã toda aqui em casa, organizando os armários. A senhora está se sentindo bem? Naquele momento, senti que o chão estava desaparecendo sob meus pés. Ou eu estava perdendo completamente a sanidade, ou algo extraordinariamente estranho estava acontecendo na minha casa.
Caroline falava com tanta naturalidade que quase me fez duvidar da própria memória. Mas eu sabia o que havia visto. Eu havia seguido minha nora até aquela casa misteriosa e agora ela estava aqui, negando completamente ter saído. Subi para meu quarto com as pernas trêmulas, fechei a porta e me sentei na cama tentando organizar os pensamentos. Em 5 dias, Caroline havia mostrado 2 personalidades opostas. Vizinhos relatavam comportamentos contraditórios e agora eu tinha certeza absoluta de tê-la visto em um lugar que ela negava ter visitado. Abri meu caderninho e escrevi tudo detalhadamente. Horários, roupas, comportamentos, a casa misteriosa. Se Gabriel duvidasse da minha sanidade quando retornasse da viagem, eu teria evidências concretas. Algo muito sério estava acontecendo e eu descobriria a verdade, custasse o que custasse. Naquela noite, deitada na escuridão, prometi a mim mesma que não descansaria enquanto não entendesse completamente o que estava se passando com Caroline. Minha família merecia a verdade, independentemente de quão perturbadora ela pudesse ser. No sábado pela manhã, decidi que não conseguiria viver com aquelas dúvidas corroendo minha paz. Esperei Caroline sair para suas atividades matinais e peguei o mesmo ônibus que havia tomado 2 dias antes. Desta vez, não ia apenas observar. Ia descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. O bairro parecia ainda mais humilde sob a luz crua do sol da manhã. Crianças brincavam na rua de terra, mulheres estendiam roupas nos quintais pequenos e um cheiro de comida caseira vinha das janelas abertas. Caminhei até a casa onde havia visto Caroline entrar, respirei fundo e bati na porta 3 vezes, exatamente como ela havia feito. Passos lentos se aproximaram do outro lado. A porta se abriu devagar e meu mundo parou completamente. Diante de mim estava Caroline, mas não era Caroline. Era o mesmo rosto, os mesmos olhos castanhos, a mesma altura, mas havia algo diferente na expressão. Onde Caroline tinha confiança, esta jovem mostrava timidez. Onde Caroline se vestia com roupas caras, esta usava roupas simples e gastas. A senhora deve estar procurando alguém, disse com voz suave, quase sussurrando. Era a mesma voz de Caroline, mas com uma doçura genuína que eu raramente via em minha nora. Você é Caroline? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta seria complexa. Ela balançou a cabeça negativamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Sou Beatriz. Por favor, não me denuncie. Eu só estava ajudando ela quando precisava. Uma mulher mais velha apareceu atrás de Beatriz, colocando a mão protetivamente no ombro da jovem. Entre, senhora. Está na hora desta situação ser resolvida de uma vez por todas. A casa era pequena, mas limpa e organizada. Na sala improvisada, um homem idoso tossia fracamente numa cama estreita. O cheiro de remédios pairava no ar, e eu podia ver frascos de medicamentos espalhados por uma mesinha lateral. Sou Lúcia, vizinha e amiga da família, a mulher se apresentou. E este é seu Joaquim, pai adotivo da Beatriz. Ele está muito doente e precisa de cuidados constantes. Beatriz se sentou numa cadeirinha de plástico, as mãos trêmulas no colo. Senhora, eu nunca quis prejudicar ninguém. Caroline apareceu aqui há 2 anos dizendo que éramos parecidas e que precisava de um favor de vez em quando. Parecidas é pouco, disse Lúcia com amargura. São idênticas porque são irmãs gêmeas, senhora, separadas no nascimento. Meu coração disparou. Gêmeas. Isso explicaria a impossibilidade logística que havia presenciado. Beatriz continuou, as lágrimas escorrendo livremente. Caroline disse que às vezes precisava que eu ficasse na casa dela fingindo ser ela, para que ninguém desconfiasse quando ela saísse para resolver problemas pessoais. Pagava R$ 50 por vez, dinheiro que eu usava para comprar os remédios do papai. Que tipo de problemas pessoais? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Ela tem um namorado, Beatriz sussurrou. Um homem casado que ela encontra em um hotel no centro. Me ensinou como imitar jeitos dela, como me vestir, como agir com sua filha e com a senhora.
Disse que se alguém descobrisse, eu perderia o dinheiro e meu pai morreria sem os medicamentos. Lúcia completou: esta menina foi criada aqui na pobreza, sem nunca saber que tinha uma irmã vivendo na riqueza. Caroline descobriu sobre ela, investigando suas origens, e decidiu usar essa coincidência para esconder suas traições. Quantas vezes você fez isso? Perguntei a Beatriz. 2 ou 3 vezes por mês nos últimos 2 anos. Ela me ligava, eu pegava um ônibus, trocava de roupa na casa dela e ficava cuidando da menina até ela voltar. Manuela é um amor de criança, nunca desconfiou de nada. Meu sangue gelou. Minha neta havia convivido com uma estranha dezenas de vezes sem que ninguém soubesse. Caroline não apenas traía Gabriel, mas colocava nossa família inteira em risco, usando uma pessoa desesperada e vulnerável. Beatriz, disse com toda a gentileza que consegui reunir. Você tem documentos? Certidão de nascimento? Ela assentiu e foi buscar numa gaveta uma pasta com papéis amarelados. Comparei a data de nascimento com a que eu sabia de Caroline. Mesmo dia, mesmo ano, mesmo hospital. As duas haviam nascido na maternidade pública de Anápolis, com diferença de apenas 40 minutos. Seu Joaquim sabe dessa situação? Perguntei. O homem idoso tentou se sentar na cama, apoiado por Lúcia. Sempre soube que um dia a verdade apareceria, disse com voz fraca. Quando adotamos Beatriz, os médicos mencionaram que havia uma irmã gêmea adotada por outra família. Nunca imaginei que ela apareceria assim, explorando nossa desgraça. Passei 2 horas naquela casa humilde, conhecendo a história de uma jovem que cresceu sem privilégios, cuidando do pai adotivo doente, trabalhando como diarista para sobreviver. Enquanto Caroline foi criada numa família de classe média, estudou, casou-se bem, Beatriz lutava todos os dias para manter a dignidade numa situação de extrema vulnerabilidade. Beatriz, preciso da sua ajuda para acabar com essa situação, disse antes de ir embora. Não para prejudicar você, mas para proteger minha família e dar a você a liberdade de viver sua própria vida. Ela hesitou, claramente com medo. Caroline disse que se eu contasse para alguém, faria eu ser presa por falsidade ideológica. Você é a vítima aqui, não a criminosa, assegurei. Vou ajudar você e seu pai com os medicamentos, mas preciso que me ajude a expor a verdade. Durante o caminho de volta, minha mente fervilhava com planos. Não podia simplesmente confrontar Caroline sem evidências sólidas. Gabriel duvidaria da minha sanidade se eu contasse uma história tão absurda sem provas concretas. Precisava ser estratégica, inteligente, cuidadosa. Cheguei em casa e encontrei Caroline na cozinha, preparando o almoço com Manuela, brincando aos seus pés. Ela sorriu docemente quando me viu. Onde a senhora foi, mãe do coração? Estava preocupada. Apenas caminhando, refletindo sobre a vida, respondi, observando cada detalhe de seu rosto, procurando sinais que me ajudassem a distinguir entre ela e Beatriz no futuro. Naquela noite, elaborei mentalmente meu plano. Primeiro, precisava documentar as ausências de Caroline e correlacioná-las com as presenças de Beatriz. Segundo, descobrir mais sobre esse homem casado com quem ela se encontrava. Terceiro, reunir evidências que comprovariam para Gabriel que sua esposa não era quem ele pensava ser. Gabriel retornaria da viagem na quarta-feira. Até lá, eu teria que ser a atriz mais convincente do mundo, fingindo normalidade enquanto planejava silenciosamente como revelar uma verdade que destruiria nossa família, mas que era necessária para reconstruí-la sobre bases honestas. Meu filho merecia saber que tipo de mulher havia se casado. Minha neta merecia crescer num ambiente de verdade. E Beatriz merecia ser libertada de uma situação de exploração que a transformara numa sombra da própria irmã gêmea. A justiça às vezes exige paciência e estratégia. Eu tinha ambas. Nos 3 dias que antecederam o retorno de Gabriel, Beatriz e eu desenvolvemos um plano cuidadoso. Durante uma de nossas conversas na casa humilde onde ela vivia, descobri algo ainda mais chocante. Caroline não era sequer seu nome verdadeiro. Ela me mostrou documentos diferentes uma vez. Beatriz confessou nervosa.
Disse que estava trocando o nome por motivos pessoais, que queria esquecer o passado. Mas vi que havia pelo menos 3 identidades diferentes numa pasta que ela esqueceu aberta. Meu sangue gelou. Que tipo de identidades? Nomes, datas de nascimento diferentes, endereços que nunca existiram. Quando perguntei, ela ficou furiosa e disse que eu não entendia nada da vida. Beatriz enxugou os olhos com as mãos trêmulas. Senhora Margarete, acho que minha irmã está fugindo de algo muito sério. Combinamos que na quarta-feira, quando Gabriel retornasse, eu organizaria um jantar especial. Beatriz viria no meio da refeição, provando definitivamente que Caroline havia mentido sobre tudo. Mas primeiro, precisávamos descobrir mais sobre o passado criminoso da minha nora. Na terça-feira, enquanto Caroline saía para mais um de seus encontros, segui discretamente até o hotel no centro onde Beatriz disse que ela se encontrava com o amante. O homem que saiu com ela era bem mais velho, usava terno caro e dirigia um Mercedes preto. Consegui anotar a placa e, através de um conhecido que trabalhava no cartório, descobri que se tratava de um empresário casado há 25 anos. Na quarta-feira, Gabriel chegou cansado da viagem, mas feliz em reencontrar a família. Caroline foi toda carinhosa com ele, preparou seu prato favorito, contou sobre como havia cuidado bem da casa e da filha na ausência dele. Vendo aquela encenação perfeita, senti uma mistura de raiva e pena do meu filho, que acreditava piamente naquela farsa. Mãe, a senhora está quieta hoje, Gabriel comentou durante o jantar. Aconteceu alguma coisa? Estou apenas aproveitando ter minha família reunida, respondi, olhando diretamente para Caroline. Sabe como é, filho? Às vezes descobrimos que as pessoas não são exatamente quem pensávamos que fossem. Caroline me lançou um olhar desconfiado, mas continuou sorrindo. É verdade, mãe do coração. Às vezes as aparências enganam mesmo. Foi neste momento que a campainha tocou. Quem será a essa hora? Gabriel murmurou, levantando-se para atender. Deve ser alguém muito importante, respondi, já sabendo quem encontraria na porta. Gabriel voltou à sala completamente confuso, seguido por Beatriz. Ela usava um vestido simples que eu havia comprado para ela naquela manhã. Mas o efeito foi devastador. Gabriel ficou paralisado, olhando alternadamente para Caroline e para Beatriz. O que? Como é possível? Ele gaguejou, deixando cair o guardanapo. Caroline levantou-se de um salto, derrubando a cadeira. Seu rosto havia perdido toda a cor. Gabriel, eu posso explicar. Boa noite, cunhado. Beatriz disse com voz trêmula. Sou Beatriz, irmã gêmea da Caroline. Ou melhor, irmã gêmea da mulher que vocês conhecem como Caroline. Isso é loucura! Caroline gritou, mas sua voz soava histérica. Gabriel, não acredite nessa farsa. Sua mãe está inventando isso para nos separar. Peguei a pasta com documentos que Beatriz havia trazido e coloquei sobre a mesa. Filho, sua esposa tem pelo menos 4 identidades falsas. O nome verdadeiro dela é Andréia Santos e ela está fugindo de acusações de estelionato em 3 estados diferentes. Gabriel pegou os documentos com mãos trêmulas, examinando cada página. Sua expressão passou de confusão para o horror à medida que absorvia a realidade. Caroline, ou Andréia, isso é verdade? Escuta aqui, seu idiota! Caroline perdeu completamente a compostura, revelando finalmente sua verdadeira natureza. Você acha que eu ia passar o resto da vida fingindo ser uma esposa dedicada para um fracassado como você? Eu só precisava de um lugar para me esconder até a poeira baixar. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras cruéis. Quando falou, sua voz saiu firme e controlada, mas carregada de uma dignidade que eu não sabia que ele possuía. Fracassado? Ele repetiu, se levantando lentamente. Eu trabalhei como um condenado para te dar uma vida confortável. Te sustentei, te respeitei, acreditei em cada mentira que você me contou. E você me chama de fracassado? Ah, por favor, Caroline gritou com desprezo. Seu salário medíocre, essa casa simples, essa família chata.
Você acha que eu queria viver essa vida patética para sempre? Então por que não foi embora? Gabriel perguntou, sua voz ganhando força. Por que fingiu me amar por 5 anos? Por que mentiu sobre querer construir uma família comigo? Porque eu precisava de um idiota útil, ela berrou, perdendo completamente o controle. Alguém que não fizesse perguntas, que me bancasse enquanto eu resolvia minha vida. E você foi perfeito para isso, Gabriel. Sempre tão ingênuo, sempre tão confiante. Gabriel balançou a cabeça, mais com pena do que com raiva. Você sabe o que é realmente patético, Caroline ou Andréia, ou seja lá qual é seu nome? É uma pessoa que não consegue ser honesta nem consigo mesma, que destrói famílias e machuca pessoas inocentes por puro egoísmo. Eu odeio essa família, ela gritou, apontando para mim e depois para ele. Odeio essa casa, odeio essa vida chata, odeio ter que fingir que me importo com vocês. Foi então que Gabriel fez a pergunta que partiu meu coração. E Manuela? Você não ama nossa filha? Caroline riu com crueldade. A pirralha foi um acidente que complicou meus planos. Eu ia sumir com suas economias há muito tempo, mas graças a ela tive que ficar nesta farsa toda por mais 2 anos. Neste momento, Manuela desceu as escadas em seu pijama, esfregando os olhinhos sonolentos. Ao ver 2 mamães na sala, começou a chorar assustada. Foi quando Caroline mostrou seu lado mais desprezível. Para de chorar, sua criança irritante, gritou com a menina. Sempre atrapalhando minha vida desde que nasceu. Minha neta correu para meus braços, soluçando de medo. Beatriz, com lágrimas nos olhos, se aproximou devagar. Manuela, sou sua tia Beatriz. Sei que está confusa, mas vou explicar tudo com calma. Gabriel estava devastado, mas vi nele uma força que não conhecia. Andréia, ou seja lá qual é seu nome verdadeiro, quero você fora da minha casa agora mesmo. Amanhã cedo vou dar entrada no divórcio. Você vai me pagar pensão para o resto da vida, ela berrou. Tenho direitos como mãe. Com identidade falsa e ficha criminal? Respondi calmamente. Duvido muito. Caroline percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Subiu às pressas para o quarto, voltou com uma mala já pronta e parou na porta da sala. Vocês vão se arrepender de ter mexido comigo, disse com veneno na voz. Especialmente você, velha intrometida. Deveria ter aceitado a vassoura e ficado no seu canto. A vassoura foi um presente profético, respondi serenamente. Ela realmente me ajudou a varrer a mentira da nossa casa. Depois que Caroline saiu batendo a porta, Gabriel desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Mãe, como pude ser tão cego? Como não percebi nada durante 5 anos? Filho, pessoas como ela são especialistas em enganar. O importante é que agora sabemos a verdade. Coloquei a mão em seu ombro. Beatriz, por outro lado, é uma jovem honesta que foi explorada pela própria irmã. Naquela noite, conversamos até de madrugada. Beatriz contou sua história completa, Gabriel processou a traição, e eu senti uma mistura de alívio e tristeza. A verdade havia sido dolorosa, mas necessária. Minha família estava quebrada, mas pela primeira vez em anos estava construída sobre honestidade. Nas semanas seguintes àquela noite reveladora, nossa família enfrentou uma montanha-russa de emoções e procedimentos legais. Gabriel, com a determinação que eu não sabia que ele possuía, procurou um advogado especializado em direito de família já no dia seguinte. Mãe, preciso proteger Manuela acima de tudo, disse com uma maturidade que me orgulhou profundamente. Andréia pode tentar usar nossa filha como moeda de troca e não vou permitir isso. O advogado nos informou que, com identidade falsa e ficha criminal, Caroline não teria como reivindicar direitos parentais legítimos. Além disso, as autoridades já estavam investigando seus crimes em outros estados. Em menos de 2 semanas, ela foi presa tentando usar documentos falsos para abrir uma conta bancária em Brasília. A justiça tem sua forma peculiar de funcionar, comentei com Gabriel quando recebemos a notícia. Às vezes demora, mas sempre chega. Enquanto isso, Beatriz se tornou uma presença constante em nossas vidas.
No início, Manuela ficava confusa ao vê-la, mas gradualmente começou a entender que tinha uma tia verdadeira que a amava genuinamente. Beatriz mostrou uma paciência e carinho com minha neta que Caroline nunca havia demonstrado. Tia Bia, Manuela começou a chamá-la. Você parece com a mamãe, mas é muito mais carinhosa. A observação inocente da criança resumia perfeitamente a diferença entre as duas irmãs. Beatriz tinha o mesmo rosto, mas um coração completamente oposto. Oferecia ajuda financeira para Beatriz cuidar melhor de seu Joaquim. Não é caridade, expliquei quando ela tentou recusar. É justiça. Você foi explorada durante 2 anos. Merece ter dignidade. Com os medicamentos adequados e cuidados médicos regulares, seu Joaquim mostrou melhoras significativas. Beatriz conseguiu um emprego de meio período numa loja de roupas e gradualmente sua vida começou a ter estabilidade pela primeira vez em anos. Gabriel passou por um período difícil de autoavaliação. Como pude ser tão ingênuo, mãe? Como não percebi nada durante 5 anos? Filho, pessoas manipuladoras são especialistas em criar fachadas perfeitas, respondi com honestidade. O importante é que você aprendeu a questionar, a observar sinais, a confiar nos seus instintos. Isso vai te tornar um homem mais sábio. Ele assentiu, ainda processando a traição, mas visivelmente mais forte a cada dia. Prometo que da próxima vez vou ser mais cuidadoso. Manuela merece um pai que proteja melhor os interesses dela. O divórcio foi finalizado em 6 meses. Caroline tentou contestar de dentro da prisão, mas sem documentação válida, não tinha base legal alguma. Gabriel manteve a guarda completa de Manuela, que floresceu sem a presença tóxica da mãe falsa. 8 meses depois da revelação, Beatriz se mudou para um apartamento pequeno, mas digno, próximo ao nosso bairro. Ela e Manuela desenvolveram uma relação linda de tia e sobrinha, cheia de brincadeiras, histórias e carinho genuíno. Vovó, Manuela me disse certa tarde, enquanto brincávamos no quintal. Agora eu entendo por que você não gostava quando a mamãe gritava comigo. Você sabia que ela não era boa, né? Sorri, abraçando minha neta. Às vezes os adultos percebem coisas que as crianças ainda não conseguem entender. Mas o importante é que agora você tem pessoas que te amam de verdade ao seu redor. Gabriel também floresceu após o divórcio. Tornou-se um pai mais presente, mais atento aos sentimentos da filha. Acho que a experiência me ensinou a valorizar mais o que realmente importa, disse numa de nossas conversas semanais. 10 meses depois, recebi uma carta da prisão. Era de Caroline. Ela pedia perdão, dizia estar arrependida, queria uma nova chance. Mostrei a carta para Gabriel. O que você acha, mãe? Acho que algumas pessoas só se arrependem quando enfrentam as consequências dos próprios atos. O arrependimento verdadeiro teria aparecido antes de ser descoberta, não depois de ser presa. Gabriel concordou. Manuela está bem sem ela. Não vou expor minha filha a mais instabilidade emocional. No primeiro aniversário da revelação, organizamos uma pequena festa. Era uma celebração estranha, mas necessária. Celebrávamos a verdade, a honestidade, a família reconstruída sobre bases sólidas. Beatriz trouxe seu Joaquim, que estava bem melhor e conseguia caminhar com auxílio de uma bengala. Gabriel preparou um churrasco, Manuela brincava feliz no quintal e eu observava tudo com gratidão profunda. Sabe, mãe? Gabriel disse enquanto assistíamos Manuela correr atrás de borboletas. No final, aquela vassoura que Caroline me deu na festa foi o melhor presente que ela poderia ter feito. Foi o que abriu seus olhos para a verdade. Sorri, lembrando daquele momento humilhante que se tornou o catalisador da nossa libertação. Às vezes, Deus usa as situações mais improváveis para nos mostrar o caminho certo. Hoje, 1 ano e meio depois, nossa família é menor numericamente, mas infinitamente mais forte emocionalmente. Gabriel aprendeu a confiar em seus instintos, Manuela cresceu num ambiente de honestidade, Beatriz encontrou sua dignidade, e eu descobri que defender a verdade, mesmo quando dolorosa, sempre vale a pena. A vassoura ainda está guardada no meu armário.
Não como lembrança da humilhação, mas como símbolo de que às vezes precisamos varrer as mentiras das nossas vidas para encontrar a paz verdadeira. Se essa história tocou o seu coração, responda aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? Não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.